subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Externar aqui a minha gratidão a todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. Estamos nesta oportunidade gravando a aula de número 10, passando para os irmãos uma cooperação da aula de número 10. Nós sabemos que temos vários canais que tratam também do mesmo assunto, mas nunca é demais podermos ajudar, né? E estamos aqui para tratar da lição de número 10 da classe dos adultos. Estamos estudando esse trimestre, primeiro trimestre de 2024, um assunto sobre eclesiologia. O tema geral da nossa lição é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, tá certo? Comentada pelo pastor José Gonçalves, e nesta oportunidade estaremos comentando, ajudando, cooperando na lição de número 10, que será ministrada no próximo dia 10 de março. E nessa lição, o título da lição é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança, não é? O comentarista usa um texto que a igreja faz isso constantemente, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 até o verso 34. Nas igrejas, é comumente ler só a partir do versículo 23. Mas até o versículo 22 até o 17, ele é fundamental para entendermos a temática, porque Paulo, ele vai trabalhar de uma forma muito clara, tá certo? No capítulo 2, se não me foge da memória, verso 11, da mesma carta, ele elogia. Já no capítulo 11, ele não elogia, ele faz uma crítica. Por que ele critica? Por que ele pega tão pesado? A ceia é para todos ou para um grupo específico? O que significa ceia? É um ritual? É um memorial? O que denota ceia? É um ato sequencial? É uma bênção? Estas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho da EBD. Portanto, não perca, não saia daí. Continue conosco. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha. Se você não gostou, você dá o dislike. Mas se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele chegue até mais longe, né? Chega até para mais pessoas. Então, quando Paulo faz a tratativa, ele apresenta 4 grandes destaques dentro desse texto, do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 a seguir. Em primeiro lugar, ele fala que as repreensões do apóstolo, né, apresentada aqui, ele começa do versículo 17 até o versículo 22. Então, Paulo, ele acabara de fazer um elogio à igreja, no capítulo 11, corrigindo aqui, né, eu falei 2:11, não, é 11:2. Porém, ele traz uma exortação muito séria. Ele disse: nisto vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntar, não para melhor, e sim para pior. O texto aqui diz assim: nisto, porém, vos louvo a mesma coisa, portanto vos ajuntei não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que dentre vós, está escrito aqui, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, não entre vós em dissensões, em parte creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que não seja, para quem são sinceros se manifeste, para os que são sinceros se manifeste. De sorte que quando vos ajunteis, num lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezeis a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Tudo isso são perguntas que Paulo faz no texto. Mas vós direis: louvai-vos-ei? Nisso não vos louvo. Até esse capítulo 17 até o 22. Depois leremos o resto. Dentro dessa proposta,
Paulo ele diz assim que ele apresenta aqui o que estava acontecendo, né? Então, uma vez a divisão da igreja de Corinto, as divisões da igreja havia chegado a proporções alarmantes, gigantes, grotescas, né? Além do culto da personalidade, em torno de alguns líderes da igreja, em torno de alguns líderes, isso nós vamos ver no capítulo 1, verso 12, Paulo ele mostra aqui que os crentes haviam ido à igreja e voltado para casa pior. Né? Paulo apresenta esse argumento aqui. No capítulo 11, verso 17, no versículo 17 propriamente dito, ele diz assim, o culto na igreja, ela estava se desvalcando de um certo snobismo, era um monte de snob, de pessoas se apresentando, perversos, odiosos, por parte dos ricos. Né? Então, eles estavam desprezando os pobres. Isso não mudou, não. Em muitos lugares hoje acontece, mas em larga escala. É muito, muito escancarado isso, lamentavelmente, mas é um fato, tá? Os ricos estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que também tem quem se embriaga. Quer dizer, uns comem demais e outros não comiam nada. Né? Paulo estava falando aqui, tratando da festa ágape, né? Seria um pouco mais abrangente sobre isso. Né? A Bíblia, Paulo estava citando isso, a ceia era precedida de uma festa, a festa ágape ou a festa do amor, e a Bíblia fala dessa festa lá em Judas, no seu versículo 12, Judas só tem um capítulo, né? No dia que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição como completa, né? Antes mesmo, né? Então os crentes comiam, bebiam, repartiam e se confraternizavam. E depois, num clima de comunhão, celebravam a ceia do Senhor. Esta foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu na história, né? Lamentavelmente, muitas coisas se perderam. Esta prática da festa ágape se perdeu na história. Não se tem notícia, pelo menos no nosso país, que se tenha esse tipo de demanda, tá? A festa ágape não era apenas um tempo de comunhão, mas também, sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja. Então, era hora de levar. Hoje tem assim, nós chamamos o quilo, ou a cesta do amor, ou os donativos que levamos para a casa do Senhor, para a igreja no dia da ceia, para repartir com os irmãos. Então, ainda temos esse costume, pelo menos aqui em São Paulo, nas nossas congregações. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com muita honra e muito prazer em Cristo, né? E pastorei uma das igrejas aqui com o nosso pastor, o pastor coordenador do setor, é o nosso pastor José Wellington Costa Júnior, a quem transmito a saudação de paz. Hoje, nesse dia, estive o dia todo lá no Belenzinho, cultuando, aprendendo, né? E louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que tão árduo faz essa tarefa, esse trabalho, né? Nós estamos aqui cooperando com a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? E com o nosso pastor, o nosso líder. Ele também é o nosso presidente da Convenção Geral e o vice-presidente da Confradesp. Confradesp é a Convenção Fraternal de Ministros do Estado de São Paulo, né? Das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo. E assim sucessivamente. Então, a quem somos filiados, né? Nessa oportunidade, era a oportunidade dos crentes ricos repartir um pouco de seus bens materiais com os pobres, né? Então, uma vez que todos traziam alguma coisa de casa para comer, fazia uma espécie de jantar, de ajuntar pratos aos pobres para participar de uma boa refeição, né? Para não ter dissensão nenhuma. E naqueles dias estava acontecendo em Corinto que os ricos comiam e deixavam os pobres sem nada, né? Depois desse banquete, então aí se celebrava a ceia, né? Hoje nós trazemos na igreja o quilo, ou cesta do amor, enfim, nós levamos nossos donativos e entregamos na cesta para assistência social, distribuir aos necessitados, né? Principalmente os domésticos da fé. Em segundo lugar, a segunda posição que Paulo apresenta no texto, a segunda verdade que ele apresenta, é a deturpação da festa do amor. Na igreja de Corinto, durante a festa do amor, os ricos se isolavam e comiam à vontade. Nos finais
das suas finas iguarias, dos seus próximos banquetes, que eles traziam de casa, e bebiam a ponto de se embriagar. Do outro lado, porém, ficavam os pobres, que não tinham condições de trazer os alimentos, né? E assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto que Paulo trabalha é a questão da ceia. Depois dessa atitude odiosa, preconceituosa, que apresentava um desamor, eles se reuniam e celebravam a ceia. Então, Paulo foi reprovar isso aí. Ele reprova esse contexto, essa ação, aliás, né? Nesse contexto, Paulo reprova, dizendo-lhe que estavam se reunindo para pior. Então, essa ceia não é ceia do Senhor, mas eles estavam participando, apresentando uma atitude que não era compatível com a celebração da ceia do Senhor, né? Agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. O que estavam acontecendo naquela festa, afinal, né? Nós vamos observar. Primeiro, eles se ajuntavam para pior. Paulo descreve nisso, porém vos escrevo que não vos louvo, não é? Paulo diz, depois eles se reuniram, não havia harmonia no meio deles. Paulo diz, porque antes de tudo, estou informado de haver dissensão entre vós. Então Paulo estava sabendo o que estava acontecendo. Havia divisões, partidos, cisma entre eles, e a palavra grega para divisões é chamado de cismata, né? Cismata é a mesma palavra que Paulo empregou em 1 Coríntios 1, versículo 10, acerca das dissensões que tinham cingido ali na igreja, dividida em facções, né? Depois Paulo fala assim, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam, afirma Paulo. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, né? Paulo estava dizendo, é outra coisa, porque a ceia do Senhor já tem um rito, já era certo aquilo ali, não é? Então, eles estavam fazendo errado. Paulo desconfigurou essa ação deles, né? E eu concordo piamente com Paulo, obviamente, né? Paulo também está combatendo o perigo do ritualismo, né? Só tinha ritual, não tinha nada de sacralidade, né? Paulo, ele apresenta aqui, você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e o vinho, e ainda assim não ter usufruído as bênçãos da mesa do Senhor. Então, não é sobre ceia, é sobre as bênçãos do Senhor. Não é sobre sentar na mesa, é sobre as bênçãos do Senhor que está inserido naquele contexto da ceia. É sobre isso, né? Então, porque a motivação pode estar errada. Você pode estar fazendo, mas a motivação que você está fazendo é errada, né? E Paulo, ele prossegue dizendo, eles eram snobs e orgulhosos, no capítulo 11, versículo 21, os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, as comidas, bebidas e as iguarias que levavam, e os pobres ficavam do lado passando fome. Paulo reprovou esse tipo de ação, né? Eles se entregavam a excesso dentro da igreja. Eles bebiam a ponto de chegar à embriaguez, na festa do amor, antes da celebração da ceia. Os ricos deixavam os pobres passando fome, enquanto comia para se empaturrar, né? Eles comiam bastante, né? O glutonanismo tomava conta, né? Pelo que está no texto. Gálatas capítulo 5, no seu verso 19 a 21, apresenta também essa reprovação, né? Tanto sobre a glutonaria quanto a bebedice são as obras da carne. Gálatas, Paulo contesta isso lá em Gálatas também, né? Capítulo 5, verso 19 a 21. Outro ponto importante é que Paulo diz que eles desprezavam a igreja de Deus, envergonhando os pobres. A deturpação da festa do amor na igreja primitiva acabou abolindo completamente, e eles desprezavam a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Então eles desprezavam três coisas: a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Então a ceia é um fator interessante. Essa lição vai passar e vai deixar saudade. É bom que temos aqui o material para continuar passando para as congregações, para as igrejas, né? Muito bem. Outro ponto de partida, nessa questão dessas quatro verdades que Paulo apresenta, a terceira verdade que ele fala aqui é o sacrifício da ceia do Senhor, capítulo 11, verso 23 a 26. Né? A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo, né? O seu sacrifício vicário. A cruz de Cristo não é egoísmo humano, né? Está no centro dessa celebração. O sangue de Cristo, por exemplo, é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados,
e nos salvas da ira vindoura. Então a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 4 verdades essenciais da fé cristã. Isso não podemos se assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Ponto. Não podemos sentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. Quando vamos estudar os comentários de Warren Wiersbe sobre essa questão, ele destaca 4 pontos interessantes que Paulo ensinou. O primeiro ponto, ele destaca que devemos olhar para trás. Quando você participa da ceia, você deve olhar para trás, para a cruz de Cristo. Todas as vezes que comes esse pão e bebedes o cálice do Senhor, então, toda vez que isso acontecer, quando Jesus ele pegou o pão, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, tomai, comei em memória de mim. Outro ponto importante é que devemos olhar para frente, devemos olhar para trás, devemos olhar para frente. Quando participamos da ceia, você não olha somente para trás, você também deve olhar para frente. Paulo diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então isso é olhar para frente. Então a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. A Eucaristia aqui, ela aponta para a parousia, para a vinda de Cristo, e é um clima de expectativa na celebração da ceia, conforme está escrito em Lucas 22, versículos 16 e 18, E assim sucessivamente. Nós vamos observar que dentro desse contexto, devemos também olhar para dentro, para fora, não, para trás, para frente e para dentro, Então, o que ocorre? Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás nem para frente, mas também olha para dentro. Paulo exorta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você não olha para si mesmo, para o seu irmão, mas para si mesmo. E Paulo faz essa tratativa dizendo: analise a sua vida, é digna de observar. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, coma. Paulo não diz: examine o homem e deixe de comer. Examine a si mesmo e coma. Então você não pode fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia do Senhor, certo? Fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. A ceia é um instrumento de restauração, a ceia é um tempo de cura, de restauração, de reconciliação, um tempo um momento de aguçar o sentido da vida, da alma, e aproximar-se mais do Senhor, Outro ponto importante que Paulo deixa destacado no texto é que devemos olhar ao redor. Devemos olhar para frente, para trás, para frente, para dentro e ao redor. E Paulo vai fazer a tratativa assim: quando você participar da ceia, olhe para trás, para a cruz, olhe para frente, para a segunda vinda de Cristo, e olhe para dentro, para um autoexame. Então, cruz, segunda vinda, autoexame, E agora Paulo fala que nós temos que olhar ao redor. Ou seja, Paulo escreve assim: pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros, ou seja, o que está ao seu redor, esperai um pelos outros. Quanto mais as coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Então Paulo está orientando aqui os crentes a esperarem uns pelos outros para uma comunhão verdadeira da festa, da fraternidade, do amor de Cristo, a festa do amor propriamente dita, Então, na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias de casa, comerem fartamente, sem esperar pelos outros. Então, Paulo reprova esse tipo de ação. Assim é um momento de comunhão, onde somos um só, dentro daquele contexto do pão, do vinho, enfim. Então, outro ponto de partida, que é as verdades que Paulo apresenta dentro do texto também, os perigos em relação da ceia. Então, nós temos primeiro, o lugar de repreensão do apóstolo Paulo, ele trabalha isso. Depois nós vamos ver, dentro desse contexto, em segundo lugar, ele fala sobre a deturpação da festa do amor. Em terceiro lugar, Paulo trabalha a questão do significado da ceia. E em quarto lugar, ele fala dos perigos, os perigos em relação à ceia do Senhor. Paulo lista aqui alguns perigos com respeito à ceia do Senhor. E ele diz assim: por isto, participar da mesa do Senhor dignamente. Paulo escreve assim: por isso aquele que come e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Capítulo 11, verso 27.
O que participa da ceia do Senhor dignamente, né? O que é participar isso dignamente? Calvino dizia que participar da ceia do Senhor de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Então, quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa do Senhor. Então, participemos dignamente. A nossa dignidade está na consciência da nossa indignidade, ok? Outro ponto de partida importante é que todos que participam indignamente da ceia, pois ninguém jamais pode ser digno da bondade de Cristo para conosco, né? Mas um outro sentido, vamos ver que dignamente, isto é, ter fé, estar junto, dividir a relação de tudo, né, com o seu irmão de forma solene, né? Não é negligenciar o corpo de Cristo, né? Então, podemos observar que é de forma abrangente, de forma contundente no texto, Paulo diz que quem participa da ceia, que trabalha dentro desse contexto, vivendo uma dignidade, tem uma promessa de vida eterna. Isso é muito claro no texto, e o texto é muito objetivo acerca dessa demanda, não é? Bendito seja Deus. Participar da ceia dignamente, nós vamos ver que Paulo fala isso. Depois nós vamos ver que participar da ceia sem discernimento, né? O apóstolo Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, são os perigos, né? O primeiro perigo é você participar da ceia, né? Os perigos em relação à ceia é participar da ceia indignamente. O segundo perigo é participar da ceia sem discernimento. O terceiro perigo é participar da ceia sem autojulgamento, né? Então, precisamos ter cuidado disso para que possamos ter consciência do que estamos fazendo e praticando, né? Então temos que a nossa dignidade está dentro, participando da ceia, está dentro da nossa do nosso credo, né? E assim sucessivamente do nosso contexto de fé, tá certo? Então, na nossa revista, conforme podemos ver e observar, no livro Teologia Sistemática de Stanley Morton, é isso mesmo, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, na página número 593, nós vamos ver uma interessante abordagem sobre essa segunda ordenança, né? A Santa Ceia, ou Santa Comunhão, e assim sucessivamente. Assim como o batismo, essa ordenança tem feito parte do culto cristão, né? Ela tem feito parte do culto cristão desde o ministério de Cristo, né? No ministério terreno. Ele próprio instituiu esse rito como refeição da Páscoa à noite que foi traído. Então Jesus tem alguns paralelos sobre essa questão, sobre essa tradição religiosa, tais como a Páscoa judaica, outras religiões antigas. Eu indico para esse material As Instituições de Israel, de Roland de Vaux, e de George Borré, A História da Religião de Israel. São dois materiais excepcionais que trazem uma historicidade muito profunda sobre esse assunto, tá certo? Também indico que tenham o livro, né? Esse livro é muito bom, ele vem trazendo bastante abordagem interessante, tá certo? Então, seguindo as instruções dadas por Jesus, né? Os cristãos participavam da comunhão, ou seja, em memória de Jesus, conforme Lucas 22, versículos 19 e 20, e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 25, nós já trazemos aqui, ele traduzindo isso como lembrança, que é chamado amaneses. Amaneses talvez não tenha significado exatamente, né? Como se está imaginando, mas nós temos que pensar uma coisa, né? Que na ocasião passada, no Alto Testamentário de Amenese, era exatamente o inverso. Significava transportar uma unção enterrada do passado, não é? No passado. Transportar uma ação, não unção, ação, não é? Enterrada no passado, de tal maneira que não se perca a sua potência e vitalidade original, né? Então, semelhantemente, o conceito refletido aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 16, no seu verso 3, e 1 Reis, capítulo 17, no seu verso 8. Então, a ceia, ela vai surgir um triplo sentido. Primeiro, refere-se ao passado, ao presente e ao futuro. Isso também já abordamos aqui no comentário do texto que fizemos, né? Então, a igreja se reúne como um só corpo na mesa do Senhor, relembrando a sua morte,
Os próprios elementos usados como simbolismo de comunhão, na comunhão representa o derradeiro sacrifício de Cristo que ele entregou com o sangue para redimir os pecados do mundo, e existe uma forma de sentido bem presente, né, no convívio espiritual acerca de Cristo com a mesa, né? Cristo vem proclamar como um herói, não um herói morto, não, ele não veio, a igreja não proclama um herói morto, não é Cristo, não é a igreja, não é mais um Salvador ressuscitado, vencedor. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele presente no verdadeiro, como verdadeiro anfitrião da festa, não é? E assim sucessivamente. Então é um assunto interessante, falta-nos tempo, né? Mas o nobre mestre aí terá sim pela frente um assunto muito interessante. Você não, acredito que não terá muita dificuldade, porque tem bastante assunto sobre a temática da ceia, né? Na nossa lição, o comentarista dividiu aqui em 3 tópicos, como é base, como é de praxe, aliás, né? E nós vamos ver aqui a natureza da ceia na tradição cristã, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal a expressão dita por Jesus em referência aos elementos da ceia: isto é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. E assim, seguindo esse entendimento durante a cerimônia, os elementos da ceia se converteram como no corpo e no sangue. Então esses elementos, esse tipo de ensino é conhecido como transubstanciação. Isso é um problema, tá? Nós vivemos com consubstanciação. Eu tenho um vídeo nesse canal há uns 2 anos atrás, eu não me lembro muito bem, há 3, tinha um tema de jovens até, se não me foge da memória, sobre isso. Eu vou procurar e colocar na descrição para você observar depois, tá bom? Há pelo menos 2 problemas aqui sobre essa interpretação, né? Também preparei aqui um material sobre isso, e o comentarista ele trabalhou também essa abrangência interessante, né? Ele diz assim que há 2 problemas aqui de interpretação. Primeiro de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão. Ele estava presente fisicamente. Então não era o pão que era fisicamente, que era o físico de Jesus, né? E muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Então, por outro lado, entender que essa palavra é de forma literal, não como metáfora, né? Que é uma metáfora, obviamente. Aí criam-se 2 problemas nisso. Primeiro, a natureza exegética de Jesus, por exemplo, ele era uma porta. Em João 10:9, evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Estava falando de forma metafórica, né? Na tradição protestante, a tradução luterana diverge aí da Igreja Católica, quando nega o elemento da ceia. O pão e o vinho se tornou ou se converteu no corpo e no sangue de Jesus. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão. Nesse entendimento, o luterano é denominado de consubstanciação, né? Como se vê, Lutero não conseguiu ele desvencilhar por completo da tradição católica, né? Então, tanto a consubstanciação e a transubstanciação, nós temos algum problema nesses 2 termos, né? Como ele não conseguiu desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma visão modificada da sua antiga crença. A posição pentecostal, a tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, né? Mas isso é o entendimento do texto, porque se Jesus estava fisicamente, então não era metáfora. A metáfora era o que Jesus usou, o pão e o vinho, ou seja, não era transubstanciação e nem consubstanciação. Então Jesus estava ali presente. Então, nessa tradição, nós pentecostais acreditamos e podemos ver no texto, o texto é muito claro, né, que tampouco Jesus está presente fisicamente nele. Está dizendo, se Jesus, dentro desse contexto, Jesus se converte fisicamente, não se converte fisicamente no corpo de Jesus o pão e nem o vinho, porque Jesus está presente fisicamente nele. Assim, o pão e o vinho simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se fez presente espiritualmente nos símbolos, né? Mateus 18, verso de número 20. Então, essa posição da maioria das igrejas pentecostais também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia. Jesus disse, lembrai de mim, né? Em memória de mim.
Nesse sentido, a ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta no ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor, ok? Então, essa segunda ordenança, nós podemos observar aqui, é o que estou exatamente vendo, lendo aqui, conforme eu já usei aqui, está na nossa revista aqui, esse material aqui, ó. Eu já falei que o comentarista usa bastante ele e está aqui na nossa lição, né? Então, é isso. Vamos lá. A ceia é uma ordenança, Jesus ele ordenou isso. Então, qual a origem disso, né? A Bíblia nos mostra claramente que a origem da ceia, os evangélicos sinóticos descrevem em detalhe a celebração da primeira ceia, em Mateus 26, versículo 26 a 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 a 25, Lucas 22, versículo 14 a 20. Então, na sequência do Novo Testamento, também mostra as observações que o Senhor fez sobre a ceia nos primeiros anos da igreja primitiva, mostra as observações feitas pela igreja primitiva em Atos capítulo 2, verso 42, Atos 20, verso 7, não é? 1 Coríntios 10, versículo 16, 1 Coríntios 11, a gente já sabe que é a leitura clássica, né, praticamente. Então a ceia do Senhor foi instituída na noite que Jesus foi traído. E ele diz assim, vamos ver o que está escrito. Respondendo Judas, o que traíste, disse, porventura sou eu, Rabi? Disse ele, tu o disseste. Quando comi o pão, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, né? Porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, no seu verso de número 25 a 28. Né? Qual o significado, então, da ceia do Senhor? É a recomendação do sacrifício de Cristo. Ao participar da ceia do Senhor, lembramos-nos indescritivelmente, né, do amor de Deus para conosco, que entregou o seu Filho em sacrifício em nosso lugar. Então, Jesus ele deu sua própria vida em favor do seu povo para remi-lo dos seus pecados. Então, mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que isso, de que só uma lembrança, ou melhor, é também uma apresentação da realidade, da obra da redenção, e assim dada por meio da graça de Cristo. A ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão da igreja, que fica evidente na participação dos crentes. Então, o tópico de número 2, diz que é uma celebração festiva. O tópico de número 2 nos apresenta aqui, tópico de número 3, tópico de número 2 assim, o propósito da ceia. Eu já disse que fala da segunda vida, a comunhão, o modo da celebração da ceia, quem é que participa da ceia, né? Eu coloquei aqui quem participa da ceia. Concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu sobre os perigos de participar, e eu também já disse indignamente, falei de 4 fatores, né? O termo aqui, indignamente, é traduzido por advérbio grego anashios, que é um advérbio que indica a maneira ou modo de como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o estado da coisa, né? Então, é o que está no texto, né? O texto é muito objetivo. Qual é o significado da ceia? É a recordação do sacrifício de Cristo, né? É muito objetivo o texto que diz, participamos da ceia, lembramos indiscutível do amor de Deus e como sacrifício em nosso lugar, tá certo? A ceia também é um momento especial de comunhão. A Santa Ceia também está dentro daquele contexto de partir o pão, de tomar o vinho. Então é uma das interpretações da ceia do Senhor, é a forma que se apresenta de forma errada, é defender que cada realização da ceia do sacrifício de Cristo é repetida. Então esse pão, esse tipo de entendimento é chamado de transubstanciação. Toda vez que você vai tomar ceia, então você toma de novo o corpo. Não, isso é transubstanciação, isso é errado, é um texto, é um negócio errado. Já falei isso aí, né? Pois diz que supostamente o pão e o vinho se transubstanciam, ou literalmente no corpo e no sangue. Não é. Pão é pão. E Jesus deu graça e partiu o pão. Ele disse, e partiu o pão. Não é? Então não tem esse negócio de virar sangue, nem virar carne, por exemplo. Porém, essa ideia não se encontra na base bíblica de transubstanciação. Correto dizer
que a ceia é uma recordação, um sacrifício redentivo de Jesus Cristo na cruz, e não uma repetição desse sacrifício. Sobre essa questão, vale a pena ressaltar que não é necessário nenhum novo sacrifício, tá? Não é necessário. O sacrifício de Jesus, uma vez realizado, né? Ele, uma vez realizado, é suficiente para o perdão dos pecados, de todos que pecaram e que confessam a Cristo, e deixam, né, obviamente. O sacrifício de Cristo não perde a validade, né? Com o tempo, não é necessário de repetição ou de complementos, não, porque não tem esse negócio, né, de ficar revalidando, não. Foi consolidado, foi fechado, e uma vez morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos os elementos da ceia, né? Que simbolizavam o sacrifício, o pão e o vinho, né? Então o pão e o vinho, no corpo partido, o cálice simbolizava o sangue derramado como nova aliança. Então Jesus apresentou os elementos como que simbolizariam aí o seu sacrifício. Antes da morte, obviamente, ele apresentou isso, dizendo que o pão e o vinho, o pão simboliza o seu corpo partido, e o cálice simboliza o seu sangue derramado, né, da nova aliança, né? Então são os dois emblemas que nós cantamos também para que nos dois emblemas contemplamos Ti, Senhor, né? Então, como já foi dito aqui, algumas tradições cristãs interpretam o elemento da ceia de forma equivocada. A Igreja Reformada, por exemplo, não aceita a tal interpretação, pois não existe base bíblica para defendê-la. Assim, a celebração da ceia, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, não é? Então, transubstanciação não existe, não é? O que deve ser usado na ceia, o suco ou o vinho? Essa é uma discussão que ocorre, acho um pouco irrelevante, né? Mas sempre existem essas questões. Algumas pessoas acreditam que é um erro utilizar o suco de uva, né? Por exemplo, um dia estávamos ceando e o irmão foi pegar o pão e um dos pedaços de pão que o diácono estava passando, entregando, caiu. Caiu e o irmão ficou sem saber o que fazer. Caiu, meu irmão. Ninguém come nada. Caiu, virou lixo. Mas vai comer sujo? Não. Porque o pão, ele é um pão. Ah, caiu o corpo de Jesus, vai pisar no corpo de Jesus. Você come pão embolorado? Outro dia alguém me perguntou na igreja, pastor, ia entregar ceia para os irmãos e entregou e sobrou uns pão, o camarada colocou na geladeira, o negócio ficou todo embolorado lá. Irmão, terminou o ato da ceia, todos os irmãos cearam, acabou o rito. Não tem repetição, só no próximo. Não olha, é um negócio incrível isso. São equívocos totalmente descabidos, tá? Porque você sacraliza o material, que é o pão, se sacralizou. Aquilo só serve para, depois que terminou o ato, acabou, tá? Então é uma discussão que ocorre e muitas pessoas acreditam que é um erro utilizar o suco e uva, quanto a outras acreditam que é um erro utilizar o vinho, tanto no Evangelho de Mateus escreveu, quanto no Evangelho de Marcos, Lucas, Jesus se refere ao cálice discriminando o seu conteúdo, né? Mas nem dá maiores detalhes sobre isso. Sem dar maiores detalhes, responde a questão. Então está dizendo, porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide quando venha o reino de Deus. Mateus 22 ou Lucas 22, versículo 18. Então eu vou parar por aqui, o vídeo não se alongar muito, mas você tem muita coisa. Pão asmo, pão de fermento, santa ceia, e tem uns exageros da espiritualização que eu acabei de falar dos elementos da ceia, né? Já vi isso acontecer, já me perguntaram também, recentemente eu vi isso acontecer, né? O pão caiu e o irmão ficou sem saber o que fazer. Meu irmão, não tem o que fazer, caiu, entendeu? E enfim, é claro que ele estava com outro pão na mão, entendeu? Então come o que não caiu e o outro que caiu já era, passou, já foi, vai pro lixo, não tem o que fazer. Entendeu? Então, nesse caso, existem determinadas pessoas que falam que mesmo aos padeiros que prepararam o pão, que são designados por Deus, então essas pessoas ficam sacralizando esse tipo de coisa. Isso é um tipo de idolatria. Nesse caso, vem de uma questão, um erro doutrinário grave da transubstanciação, tá? E assim sucessivamente. Dentro do cristianismo não existe esse tipo de coisa, tá certo? Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD ensinando para transformar vidas.